A culpa é dos judeus. Quando Jesus é indagado do porquê falava em parábola, ele explica que não era para todo mundo entender a parábola. Logo, nem todo mundo ia ser salvo. Aqui, ó. Ele diz que fala para que vendo, vejam e percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Eu grifei aqui em vermelho, para que não se convertam e não sejam-lhe perdoados os pecados. Então tinha um propósito dele falar em parábolas, segundo Marcos. Era que as pessoas não se convertessem, ou seja, não seguissem ele mesmo, o próprio Jesus, e não fossem perdoadas. Simples. Então, é o que diz o relato de Marcos. Então Jesus, segundo o relato mais antigo, diz que fala por parábolas propositalmente, para que os seus ouvintes, no caso os judeus ali da época, não se convertessem, né, e não se salvassem. Ou seja, era uma coisa proposital. E até hoje, né, a igreja acusa os judeus de algo que Jesus fez de propósito. Os judeus rejeitaram o Messias amadinho, por isso que eles não vão ser salvos. Ué, mas foi o próprio Jesus que fez isso propositalmente. Está aí na Bíblia de vocês. Enfim, Mateus omite essa parte de Marcos, porque ele percebeu que isso não ia cair bem, é uma coisa até absurda. E expande as suas respostas usando Isaías como justificativa. Então Mateus omite essa parte aqui em vermelho, justamente porque ele viu que seria um pouco absurdo, né? Não teria sentido. E aí na narrativa de Mateus, ele diz que Jesus fala em parábolas por outro motivo. É para cumprir o que disse o profeta Isaías. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, não sei o que. Ele já dá aplica até uma profecia ao porquê Jesus fala em parábola. Estranho é que Marcos não mencionou o cumprimento da profecia, né? Marcos disse que era proposital para eles não entenderem e não se salvarem mesmo e não serem perdoados. Só que Mateus faz um mau uso dela. Na verdade, essa citação aqui de Isaías, o que Mateus está fazendo, essa citação aqui o profeta está falando da sua própria missão de Isaías. Não é uma profecia para o futuro. Enfim. E os apóstolos, segundo Marcos, não entenderam. Mas só Marcos menciona isso. Porque os apóstolos não entenderam essa explicação aqui simples de Jesus. Até eles falaram, mas eu não entendi. Para eles não se converterem, para eles não se salvarem, eles não entenderam. E Marcos menciona isso. Os demais evangelistas não acharam conveniente. Aqui, ó. Disse-lhes ainda: não percebeis esta parábola? Como vocês vão entender as outras parábolas? O que Jesus estava dizendo? Eles não entendiam. Eram pessoas talvez humildes ou que não tinham muita inteligência. Então Jesus fala: nossa, vocês não entenderam? Pelo amor de Deus, gente, como é que vocês vão entender as outras? Aliás, o mau entendimento dos apóstolos é mascarado pelos demais evangelistas. Só mencionado por Marcos, isso daqui, como no episódio da multiplicação. Segundo Marcos e Mateus, o milagre da multiplicação dos pães ocorreu 2 vezes. Jesus pegou os pães, multiplicou, alimentou 5 mil homens. Todo mundo conhece essa passagem. Marcos 6, 41, 44. E segundo Marcos, os apóstolos não entenderam o milagre, porque Jesus vai andar sobre o mar. Aí quando Jesus volta, eles estão ainda espantados, né? Porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Quer dizer, Jesus acaba de multiplicar pães e alimentar 5 mil pessoas e eles não entenderam. Então o que Marcos está mostrando? Que os apóstolos eram pessoas que não tinham muita inteligência, eles não entendiam nem vendo as coisas. Jesus acaba de fazer o milagre e eles não entendem. E aí o Mateus também percebe que isso ia pegar mal, sabe? Nossa, os apóstolos não entendem nada, eles não entenderam a explicação da parábola, não entenderam Jesus multiplicando os pães. Então Mateus corrige o seu relato. Quando Jesus volta da água, em vez dos apóstolos estarem espantados porque não entenderam nada, Mateus dá uma mudada na história. Eles falam que eles adoraram Jesus e disseram: você é verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, eles professaram a fé ali na hora. Não tem nada a ver com pessoas que duvidaram, com pessoas que professaram a fé. Vocês notaram como de um evangelho para o outro houve uma correção? E Lucas omite a passagem, né, que Jesus caminha sobre a água, e essa omissão faz parte de um grande bloco, né, chamado Grande Omissão de Lucas. Por isso não se pode concluir se foi uma censura de Lucas ou se foi por outro motivo. Mas isso aqui a gente vai ver depois, mais para frente, quando a gente chegar em Lucas, tá, pessoal? Mas só para vocês saberem, existe isso daqui na teologia que é chamado Grande Omissão de Lucas, tá? E já no segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Marcos relata, a descrição, e Mateus também relatou, leva a crer que os apóstolos eles eram mesmo homens de pouca fé, ou com todo respeito, burros, porque eles não entendiam as coisas. Para além de terem uma memória muito curta, eles perguntam a Jesus onde que eles vão buscar comida para a multidão. Aqui segundo Marcos, a multidão está lá, está 3 dias que estavam com ele, não tinham o que comer. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui, hein? Se tivesse o Messias por aqui, o Super Jesus, quem dera tivesse. Porque, com todo respeito à brincadeira, a pergunta deles aqui é até tola. Eles acabaram de ver aqui Jesus multiplicando os pães e peixes,
E aí, quando eles estão ali numa outra situação parecida, eles perguntam: da onde poderá alguém satisfazer a multidão que está aqui no deserto com pão? E é claro que Jesus ficou pé da vida, né? Jesus ficou nervoso com eles e falou: quando eu parti os 5 pães, pessoal, aqui é Jesus falando, quantas alcovas de pão levaram? 12, Senhor. E quando eu parti os 7 pães entre 4.000 homens, quantos cestos de pão vocês levaram? 7, Senhor. Aí Jesus diz nervoso: como vocês não entenderam ainda? Só faltou Jesus falar aqui, ó, pelo amor de mim. Porque eles viram o primeiro milagre da multiplicação, e aí eles perguntam: de onde que pode surgir alguém que pode satisfazer de pão esse pessoal aqui, hein? É claro que Jesus ficou com raiva, né? Porque eles praticamente ignoraram aquilo que Jesus fez no relato anterior. Aí Mateus viu que isso não ia pegar bem também numa narrativa para gerações futuras, e ele suaviza o relato, né? Onde estranhamente aquela parábola que Jesus falou aqui em cima, aquela que eu falei para que vejam e não entendam, para que ouvindo e não perceberem, essa parábola aqui que Jesus falou, ó, para que não entendam, vejam e não entendam, ouçam e não escutem. Essa parábola se aplica mais aos apóstolos de Jesus do que aos judeus, que estão historicamente culpados, né? Porque o próprio Jesus diz isso, ó, segundo Mateus. E Jesus, percebendo, disse: por que arrozais entre vós que não tem pão? Aí ele diz assim, mais para frente... Perdão, acho que eu me perdi, então eu não mencionei que Jesus fala que eles ouviam e não entendiam. Enfim. Então Mateus tenta dar uma suavizada, né? E ele omite aqui essa bronca que Jesus dá nos apóstolos. Ó, como não entendeis ainda? Então, pessoal, vocês notam, né, essa diferença entre um evangelista e o outro. Segundo Marcos, que é o relato mais antigo, os apóstolos eram pessoas que não entendiam muitas coisas que Jesus fazia. Eles vinham até Jesus fazendo os milagres e depois acabavam fazendo uma pergunta boba para Jesus, que deixava Jesus nervoso. E tudo isso daqui foi suavizado ou omitido pelos evangelistas seguintes, Mateus e Lucas, ok? E por fim, só uma passagem estranha aqui para não deixar batida aqui em Marcos, que essa passagem é atribuída ao próprio autor, né, o jovem nu, que quando Jesus foi preso tinha um jovem envolto em um lençol e sobre ele estava nu. Aí agarraram ele, prenderam o lençol e o jovem fugiu despido. Muitos atribuem esse jovem nu ao próprio autor do relato. Agora ninguém entende essa passagem, o que esse jovem estava fazendo nu quando Jesus foi preso, ok? Então aí, para finalizar Marcos, agora vamos ver outras análises críticas, mas vamos ver a partir de Mateus, ok? Paz a todos.